uma coisa. Então, o que o Márcio vai me falar pra gente é justamente isso, como a gente blinda nosso suor, o dinheirinho, nosso suor, o patrimônio, do ponto de vista pessoa, médica, do ponto de vista família, né? E do ponto de vista de como fazer isso também se propagar em termos de herança, porque a maioria da nossa enquete é mãe, né? Então, como a gente, se é que a gente tem que deixar alguma coisa, mas se, né, aquelas que queiram deixar alguma coisa, como fazer isso de uma forma inteligência do ponto de vista jurídico. Mas obrigada. Parabéns, professor. Bom, obrigado. Parabéns pelo dia de vocês, que seja um dia maravilhoso. Antes, eu quero chamar a doutora Luciana aqui. Só estou aqui por causa dela, porque ela é minha sócia aqui em São Paulo. Eu sou do Rio, moro em Belo Horizonte e atendo online, né, já desde 2016. Então, aqui em São Paulo, a minha sócia é a doutora Luciana. E ela quer se apresentar, por favor, para vocês conheçam ela também. Oi, boa tarde para todas. Feliz Dia das Mulheres hoje para todas nós. Particularmente aqui hoje é um dia de muita emoção para mim. Eu não me atentei quando ia fazer a palestra aqui. Hoje estava a Faria Lima 4.300. E eu vim durante 6 meses nesse prédio, há 1 ano e meio atrás, porque eu estava fazendo quimioterapia. Então, hoje, voltar aqui, a hora que eu olhei, eu falei, nossa, estou indo num outro momento, de uma outra forma. E fiquei muito feliz de estar aqui hoje, ainda no Dia das Mulheres. Parece que foi um presente, sabe? Desculpa, que me emocionei. Então, assim, o meu recado primeiro, não é nem jurídico agora, o doutor Márcio vai falar primeiro. Seria assim, parece que foi uma mensagem que veio, fala para elas, porque eu cuidava tanto dos outros, eu só cuidava dos outros. E diversas vezes eu cancelei meus exames. Eu tive câncer de mama. Diversas vezes eu cancelei os meus exames porque eu tinha reunião, porque era mais importante o problema do meu cliente, porque era mais importante a outra reunião, e eu sempre fui adiando. E a hora que eu resolvi, eu estava com problema. Eu nem imaginava e já estava com problema. Então, assim, cuidem de vocês, porque vocês são médicas, vocês cuidam de todos nós. E a gente precisa de vocês, mas vocês precisam estar bem. Então, não deixem para lá, não deixe passar. Nada é mais importante do que a gente. Nada, nada, nada. Obrigada pela atenção de vocês. Depois eu volto a falar no finalzinho. Obrigada. Porque eu acho que é muito bacana um dia como hoje a gente falar sobre cuidar. E proteção patrimonial é cuidar de pessoas. Não é assunto jurídico. Vocês não vão ter ninguém dando aula aqui, tá? Fica tranquilo. Está perto do almoço, todo mundo está cansado. Mas eu vou falar sobre por que a gente tem que cuidar do nosso patrimônio. E por que nós temos essa cultura? O Brasil é o 124º país em dificuldades do negócio. 124. Em dificuldades do negócio no ranking de 190 países. Então aqui é ruim para fazer negócio. É ruim para ser empreendedor. Mas por quê? Um cidadão, que eu nem vou falar o nome dele, inventou a CLT. Aliás, foi a CLT de 43. Mas quando ele foi colocar a mesa para valer, foi em 1950. Sabe o que aconteceu? Viram empregados. Porque vocês vão pagar mais imposto. 27,5 na cabeça de vocês. E mais, se vocês perderem o bem, vocês pagarão com o seu patrimônio. Desculpa, gente, o microfone, não estou acostumado com isso. Eu tenho o meu lá, mas fica paradinho. Então, o que acontece? Quando vocês param para analisar, 27,5 de imposto na pessoa física, CPF. Aí eu compro os imóveis e ponho no meu CPF. Só que se vocês tiverem um problema, que nunca aconteça, pelo amor de Jesus Cristo, erro médico, e não tiverem como pagar a indenização que é alta, porque eu também sou especializado em direito médico, mas não vamos falar sobre isso hoje, o que acontece? Vocês vão pagar com o bem de vocês, e vocês vão perder. Mas, se vocês procurarem a gente, o bem de vocês não vão estar num CPF, vão estar num CNPJ, numa holding, que é uma empresa em que vocês vão colocar o patrimônio de vocês já destinado aos filhos de vocês ou a quem vocês quiserem. Se por acaso vocês forem, por exemplo, se divorciar, acontece muito, a gente não gosta disso, mas tem que falar sobre isso. Como é que vai ser? Vão perder tudo, uma briga muitas das vezes. E olha só, vou dar um exemplo que aconteceu em Belo Horizonte, tá? Vamos lá. O papai tinha uma clínica. Aí a moça foi ser médica, só que ela não sabia que o papai tinha colocado ela como sócia. Ela descobriu depois que já era médica. Veio o fisco, bloqueou a conta dela. Ela não se casou. Os bens estão sendo comprados todos no nome do marido. Olha que lindo. E eles não podem se casar. Eu assisto esse casal, tá? Fica tranquilo, não vai dar problema, não vai dar BO. Mas vamos supor que fosse dar BO.
eles são casados apenas em comunhão parcial de bem, não tem nenhum documento, não tem nada, apenas moram juntos, têm filhos juntos e tal, mas o bem está todo para o marido. Se o marido quiser transferir hoje esse bem para alguém, sem ela saber, ele vai poder. Depois é que a gente vai ficar sabendo, mas vai poder, vai dar transtorno. Por que não pensa no pior enquanto está bom? Enquanto diz eu te amo. Pensa enquanto diz eu te amo, porque depois que eu te odeio já era. E eu acompanho famílias há mais de 12 anos. Eu acompanho famílias há mais de 12 anos. Apesar de tributarista, o meu viés é cuidar de gente. Então eu gosto das coisas que vão proteger as pessoas. Porque é assim que eu fiz a minha vida. E família é uma coisa muito importante para mim. Então, se você protege hoje seus filhos, por exemplo, quando vocês se forem, nós iremos, daqui a 100 anos nós não vamos estar aqui. Daqui a 100 anos a gente não vai estar aqui. O que acontece? Nossos filhos vão estar. E eles vão estar com o nosso bem, que nós deixamos para eles, não tem inventário. O processo de inventário custa 5, 15, 10 anos para terminar. E tem briga. E o nosso Taxade, que é o ministro da Fazenda, quer ainda colocar mais tributação no imposto de herança. E eles querem ficar com a parte para eles. E ele diz, inclusive, que herdeiro é pífio. É uma pessoa que não tem capacidade para herdar, porque não fez nada. São os filhos de vocês, são os meus filhos. Como não? Eu lutei por eles. Eu lutei pela minha filha. E vocês pelos filhos de vocês. E aí vocês perdem. Mas se vocês fazem uma holding, não tem problema. Por quê? Você deixou muito bem delineado que aqueles bens vão para o seu marido, para o seu filho, para o seu neto, para o seu tio, da forma como você assim desejar, desde que você não fira a legislação. Quando a gente para pensar numa holding, a gente pensa assim, nossa, vai ser chato. Eu tenho que montar uma empresa, eu tenho que ter um contador. Tem. Inclusive, foi muito bem falado aqui a última palestra, está de parabéns, viu? Eu gostei muito. Então, o que acontece? Quando a gente começa a pensar em ter uma empresa, sabe qual é o primeiro bloqueio? Eu sou CPF, porque eu fui criado na escola sem gestão. Na escola ninguém ensinou sobre gestão financeira, gestão tributária. E qual é o maior problema do Brasil? Burocracia e impostos. Se você lutar contra isso, não dá para morar no Brasil. Tem que ficar fora do Brasil. Mas nós vivemos no Brasil. Então nós temos que acostumar a trabalhar com o quê? Acostumar a trabalhar com burocracia e imposto. São os maiores problemas de uma empresa, o maior problema de uma pessoa física. Então vamos combater isso como? Planejamento tributário. Algumas estratégias para economizar dinheiro. Onde eu, por exemplo, transfiro meus bens já para uma empresa, os meus filhos vão estar ali herdando isso, eles não podem vender, eu, como proprietário, fica usufruto para mim, está tranquilo. Tem burocracia para fazer isso? Tem. Tem que pagar imposto? Tem imposto de doação. É caro. Se o imposto de vocês é caro, vai ser caro. Tem a burocracia do Brasil, que de vez em quando muda a legislação toda hora. Não vou negar para vocês, e eu não escondo isso de ninguém. Mas o benefício que a Road te dá é tão grande que você não pode perder o seu patrimônio. Entenda, uma execução fiscal hoje, se entrar em 2 dias, depois que ela estiver lá, e citar vocês, já está programado para bloquear. Se não entrar com um pedido de acordo, ou não entrar com alguma medida rápida, vai bloquear conta bancária e bens. Vocês vão acordar no dia de manhã, não tem dinheiro nem para comprar um pão. E acontece toda hora, tá? Toda hora, numa segunda-feira maravilhosa, um sol lindo, eu vindo da academia, tá tudo bloqueado, Márcio. E o cara está em Miami passeando com a família. E agora? Vai o Márcio mandar dinheiro, mandar um cartão virtual para eles, da Nômade, que eu uso, inclusive indico para vocês. E aí o que acontece? O cara vai lá, inclusive, o meu curso se chama Nômade Advogado, não é à toa. Aí acontece, a gente vai e envia esse dinheiro para eles poderem voltar para o Brasil. Acabou a viagem, anteciparam a volta, tiveram um bloqueio de 4 milhões de reais. E carros e imóveis bloqueados. Aí nós entramos com a medida de parcelamento, o parcelamento que tinha no ECAC, que é dentro da Receita Federal, incrivelmente absurdo. Só que aí, lembra do exemplo que eu dei? Eles não sabiam. E lá atrás o contador, com todo respeito, tá? Não tinha fechado a empresa. E ficou. E aí veio. Ele estava em Miami, adquirindo até um imóvel. E o que eu fiz?
Rapidamente, depois de resolver esse problema, fizemos uma holding. A empresa, a casa que comprou em Miami, colocamos nessa empresa no Brasil, por quê? Lá nos Estados Unidos tem imposto de herança alto, se eu coloco aqui, vai ser uma empresa offshore para lá, e obviamente não vai ter imposto de herança lá. É lei. Lei de 72. Ou seja, você tem uma legislação muito inteligente na mão de vocês, para vocês protegerem o patrimônio de vocês. E aí vocês param para pensar que se vale a pena vocês terem esse patrimônio que vocês construíram com tanto suor, com tanta dificuldade, no CPF de vocês. Vocês têm que pensar em ser empreendedores, vocês são médicos, eu sou advogado. Eu não sou advogado, eu sou empresário. Eu não sou advogado, eu sou empresário, eu tenho outras empresas, outros negócios, eu mexo com marketing também. Então, assim, por que você mexe com marketing? Porque eu gosto. Qual o problema? Eu sou advogado e tenho outras empresas. Problema nenhum, tenho que ter contabilidade. Problema nenhum, tudo online. Qual o problema? Nenhum, zero. Eu resolvi ser assim, eu posso atender mais gente, posso dar atenção, posso cuidar das pessoas. Está entendendo? Então, essa é a filosofia. Então, você precisa hoje entender o seguinte: eu protejo o meu patrimônio como? Qual a pergunta que vem na cabeça? Está protegido? Os imóveis estão no CPF de vocês? Sabe como vai ser o problema quando começar a ter o inventário? Porque normalmente os casais não morrem juntos, morrem um por vez. É um processo para cada um. Vai ficar para o filho. Ah, Márcio, para quê? Eles se viram. Cara, não é assim. É muito estressante. E bloqueia tudo quando acontece. Pensa no hoje. Se vocês amam a família de vocês e se amam, façam a holding. Eu recomendo muito.